Meus amados, meus queridos irmãos, amigos, a você que nos acompanha, a você que nos assiste, a você que pela primeira vez está chegando a este canal, queridos, nesta oportunidade eu quero cumprimentá-los a você, a sua casa, toda a sua família, na bendita, na eterna, soberana paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, que esta paz habite, que esta paz continue em nosso coração, não somente hoje, mas que seja para toda a eternidade. Amados, Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, está escrito: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Queridos, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela sua preciosa companhia, pelo momento, pela oportunidade em que o Senhor nos dá. Eu peço a Ele que continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele possa recompensar a você pelos minutos e segundos que você tem deixado seus afazeres para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Meus queridos, na Epístola aos Romanos, capítulo de número 1 e o versículo 16, está escrito: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Nós entendemos, pela narração do apóstolo Paulo, nestes dois versículos, entendemos que a palavra de Deus, ela tem poder de mudar a vida, a história de qualquer ser humano. Desde que você se entregue, abra o coração para Deus e receba a sua palavra. Porque através da palavra de Deus, Deus trabalha em nossas vidas. Deus muda a nossa história. Deus muda a nossa trajetória. Deus muda a situação das nossas vidas. Mas para isso, nós temos que, em primeiro lugar, recebermos a Deus em nosso coração e crer na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba-se que quem está narrando estas palavras não é outra pessoa senão o apóstolo Paulo. Seria bom você ouvir estas palavras da boca de Pedro, porque Pedro foi um apóstolo que andou com Jesus, que conheceu toda a trajetória do Senhor Jesus Cristo quando estava aqui na terra. O apóstolo Pedro tinha intimidade com o Senhor. Seria bom você ouvir isto aqui da boca do apóstolo João, aquele que reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus, aquele que tinha uma intimidade bem próxima com Jesus. Seria prazeroso você ouvir da boca do apóstolo João, ou talvez do apóstolo Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que nós ouvimos e lemos nesta oportunidade é coisa que nos surpreende. Como é que uma pessoa que antes era oposto ao Evangelho,
Como é que uma pessoa que antes não dava crédito à palavra de Deus, perseguia a igreja, maltratava os crentes, prendia os cristãos, arrastava pelas ruas de Jerusalém, hoje dá testemunho dessa transformação, deste poder, desta autoridade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o Evangelho, ele é capaz de transformar a vida de qualquer ser humano. Nós conhecemos a trajetória, a história do apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem de coração cruel, um homem de coração má. Louvado seja Deus. Mas no dia em que ele teve um encontro real com Jesus, no dia que ele verdadeiramente teve a convicção que ele estaria mexendo com o próprio Jesus e não com a igreja, no dia que ele foi transformado de um Saulo para um Paulo, ele testemunha deste evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Ele deixa claro que esse evangelho não é um evangelho de humanos, ou não foi escrito por pessoas humanas. Não, ele deixa claro que esse evangelho, ele tem o poder de transformação. Ele deixa claro que esse evangelho, ele tem o poder de libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Ele mostra claro que esse evangelho não é qualquer evangelho. É o poder de Deus. Ele mesmo descreve que esse evangelho é o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós sabemos que Jesus não veio para salvar gentios. Não, senhores. Jesus veio para o seu povo. Veio para os judeus. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, os judeus não reconheceram como Messias, não reconheceram como o verdadeiro Salvador do mundo. Eles o desprezaram, eles o rejeitaram, eles disseram não. Louvado seja o nome do Senhor. Eles o abandonaram, eles o crucificaram. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento em que eles abandonaram a Jesus, eles rejeitaram Jesus como verdadeiro Messias, abriu-se uma porta de escape para todos nós como gentios. Louvado seja o nome do Senhor. Abriu-se um leque de aproximação de nós que estávamos perdidos, sem direito à salvação, condenados à vida eterna longe de Cristo. Abriu-se esta oportunidade para todos nós. E isso agora só depende de mim e de você. Louvado seja Deus, para que tenhamos uma morada no céu. Então o apóstolo Paulo, antes de ser esse Paulo que nós mencionamos, antes ele era um Saulo, homem mau, homem de um coração cruel, louvado seja o nome do Senhor, mas que um dia prova essa transformação e testemunha que este evangelho é o poder de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Para que este evangelho é o poder de Deus? Para a salvação de todo o que crê neste evangelho. Este evangelho, louvado seja Deus, ele nos aproxima de Cristo. Esse evangelho, ele nos transforma, ele nos liberta, ele nos mostra o verdadeiro caminho do céu através de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele testemunha, ele deixa claro, louvado seja o nome do Senhor, que para os que são loucos, certamente a palavra é loucura para os que se perdem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para nós, isso aqui, queridos, são palavras do apóstolo Paulo.
Isso aqui são palavras de um homem que teve a transformação pelo próprio Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém passou um ano, um mês pregando a palavra para o apóstolo Paulo, não. O apóstolo Paulo, onde ele sabia que tinha alguém falando do Evangelho, falando da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele ia atrás dessas pessoas, ele maltratava essas pessoas, todos aqueles que pregavam, que falavam do amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo não dava ouvido à palavra de Deus, mas aí é que eu digo que esse evangelho, quando ele quer transformar, e quando Jesus tem um plano na vida de uma pessoa, custe o que custar, ele pode ser quem for. Louvado seja o nome do Senhor. Se Jesus tem um plano na vida dele, se Jesus tem algo na vida dele, custe o que custar, passe o que passar, ele pode ser a pessoa de um coração mais perverso. Jesus um dia transformará a vida dele, porque com o apóstolo Paulo não foi diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia, o apóstolo Paulo, nas suas andanças para perseguir os cristãos, ele teve encontro real, de imediato com Jesus. E no momento, por isso é que eu lhe digo que o Evangelho, ele tem o poder de transformar as pessoas imediatamente. Às vezes você olha para uma pessoa que confessou a Cristo e logo tem a sua vida transformada, tem a sua vida mudada. Por quê? Porque ele entendeu, ele compreendeu a soberania da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele entendeu que esse evangelho, ele tem o poder para transformar, ele tem o poder para libertar. Pois o apóstolo Paulo, em uma das suas andanças para perseguir o povo de Deus, ele teve um encontro frente a frente com o Senhor Jesus. E no momento que ele teve aquele encontro com o Senhor Jesus, a sua vida foi mudada. Queridos, deixa eu abrir um parênteses aqui nesta oportunidade. Eu estou para ver, eu pago para ver uma pessoa que teve encontro realmente com Jesus, que ele não mude as suas atitudes, ele não mude a sua forma de agir. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguma pessoa disse que teve encontro com Jesus, ele ainda não abandonou as suas práticas, ele ainda não abriu mão dos seus desejos, louvado seja o nome do Senhor, é sinal que de fato ele ainda não conheceu a Jesus. Porque todo ser humano que conhece a Jesus, que tem de fato intimidade com Jesus, louvado seja o nome do Senhor, esta pessoa realmente ele teve um encontro com Cristo. Toda pessoa que se encontra com Jesus, ele tem as suas ações, a sua vida mudada. Louvado seja o nome do Senhor. Então perceba-se que o apóstolo Paulo, quando ele teve este encontro real com Jesus, ele muda todo o percurso da sua história. Ele entende que esse evangelho não é um evangelho humano. Ele entende que isso aqui é coisa de Deus, é coisa do céu. O evangelho é coisa do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, o apóstolo Paulo, ele deixa claro que este evangelho, ele é o poder de Deus. É poder. Esse evangelho é transformação. Este evangelho é libertação. Esse evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê. Então, ele diz, ele deixa claro para todos nós, louvado seja o nome do Senhor, que certamente a palavra da cruz, louvado seja o nome do Senhor, é loucura para os que se perdem. Muitas vezes a gente prega a palavra, anuncia a palavra, estamos
fazendo a nossa parte, e muitas pessoas desprezam a palavra da cruz. Muitas pessoas rejeitam a palavra da cruz. Muitas pessoas não dão crédito à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo diz isso, que esta palavra, ela é loucura para os que se perdem. Mas para nós, queridos, que somos salvos em Cristo Jesus, ela é o poder de Deus. O poder para a transformação. O poder para a libertação. O poder, louvado seja o nome do Senhor, para curar, para batizar, para transformar a vida de qualquer ser humano. Não importa quem ele é, não importa de que nação ele é, não importa a que povo ele pertence. Se ele se entregar este evangelho, se ele realmente crê nesta palavra, se ele receber esta palavra no seu coração, ele tem vida transformada. Louvado seja o nome do Senhor, porque esse evangelho tem soberania, tem poder suficiente para mudar a vida de qualquer pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Abasta o ser humano dar crédito à palavra de Deus. Abasta o ser humano, bendito seja o nome do Senhor, dar crédito a esta palavra. Louvado seja Deus. Por isso, meus amados, meus queridos amigos, a você que nos ouve nesta oportunidade, assim como este evangelho mudou a vida do apóstolo Paulo, mudou a minha vida, porque eu não nasci em um berço cristão, eu não nasci no evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como ele mudou a minha vida, mudou a vida do apóstolo Paulo, mudou a vida de muitas pessoas que nesse momento nos assistem. E se nós formos olhar para o nosso passado, louvado seja Deus, e ver quem a gente era e para hoje quem somos, só Deus para fazer isso. Só Deus para nos transformar. Só Deus para nos mudar. Só Deus para nos fazer uma transformação. Louvado seja o nome do Senhor. Pois o Senhor é lindo, é maravilhoso e através da sua palavra mudou a minha vida, mudou a sua vida e quer mudar a vida de milhares de pessoas, daqueles que realmente precisam, necessitam, pretendem alcançar a salvação. Meus amados, eu quero nesta oportunidade, queridos, agradecer a você pela sua preciosa companhia, pela sua maravilhosa atenção. Amados, você não poderia, queridos, eu quero nesse momento pedir a você, o maior presente que você poderia nos dar seria deixar o seu comentário, seria deixar a sua opinião, compartilhar os nossos vídeos com mais pessoas, para que a palavra de Deus também possa chegar até ele. E eu desde já agradeço a você pela sua preciosa e maravilhosa companhia. Que Deus te abençoe, amados, e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.